ao Santo Espírito a nossa mais profunda gratidão pela sua infinita sabedoria, ter cuidado das nossas vidas, que possamos recebermos a sua gloriosa presença. Falarei um pouco sobre um dos enganos de uma seita, igreja, que tem lançado alguns artigos dizendo que esta igreja, seita, é a igreja de Deus, do Senhor aqui na terra. Isso é que dá irmos fazer parte de uma seita, irmos congregar em uma seita que não tem o Espírito Santo, e lá recebermos uma lavagem cerebral e sairmos escrevendo, falando o que não tem nenhuma base nas Escrituras. Estou falando da seita, empresa dos adventistas do sétimo dia, onde eu tenho visto muitos artigos falando que a igreja adventista é a igreja de Deus aqui na terra. Estes estão com a mente tão cauterizada que não deram conta de perceber que este ministério é uma seita, porque os seus ensinamentos não condiz com a palavra. Existem dois erros gritantes nesse ministério que jamais poderiam estes falarem que este ministério, seita, igreja, é a igreja do Senhor. Se fosse um ministério cristão evangélico, que tivesse o batismo com o Santo Espírito, que anunciasse o Evangelho eterno, este não poderia dizer que este ministério é a igreja do Senhor aqui na terra, porque eu estarei sempre falando nos estudos que o nosso Criador não tem nenhum compromisso com igrejas, com placas de igrejas, com rótulos de igrejas, mesmo que estas não tivessem sido transformadas em empresas de negócios. O Senhor não tem compromisso com nenhuma igreja, mas com as almas, as quais o nosso Salvador entregou a sua vida para salvá-las. E dois erros grandiosos nesse ministério. Os senhores nunca viram na palavra Cristo
pregando a guarda da lei, exaltando a guarda da lei. Pelo contrário, ele disse: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O Filho do Homem é o Senhor do sábado, porque até do sábado Cristo é o Senhor. A lei foi feita por causa do homem e não o homem por causa do sábado, por causa da lei. Então vejam, senhores, que jamais esta seita poderá reivindicar a presença do Santo Espírito nela. Eis um porquê este ministério não tem o Santo Espírito, devido a estas inverdades que os pastores tentam colocar na mente das pessoas. Conselho sobre regime alimentar. Os senhores nunca viram Cristo falando com seus discípulos o que eles deveriam comer ou não? Que eles deveriam selecionar os alimentos, que este faz mal ou aquele. Então, estes dois erros, os senhores não encontraram na pregação do Evangelho eterno. Então vejam, jamais um adventista pode dizer que esta seita, esta igreja, esta empresa, ela pode ser reivindicada como igreja do Senhor. Imagina, no meio de tantas igrejas, que ainda creio que, por mais que estejam pregando um evangelho adulterado, mas existem muitas igrejas que estão numa situação muito melhor do que a seita dos adventistas. E muitos dos adventistas hoje, eles estão cada vez mais tentando desvincular a imagem de Ellen White desse ministério. Estão cada vez mais se envergonhando de muitas heresias escritas nos livros de Ellen White, muitas inverdades pregadas neste ministério que não condiz com o Evangelho eterno, com o Evangelho da salvação. No livro de 1 Timóteo, Altíssimo Criador, nos dê sabedoria para entendermos estas verdades. 1 Timóteo 3,15 fala do nosso proceder na Igreja de Deus, considerada a Igreja de Deus, coluna e baluarte da verdade. E aí os senhores poderão fazer uma comparação do Evangelho, das mensagens pregadas na igreja coluna e baluarte da verdade, considerada a igreja de Deus,
segundo os escritos do apóstolo Paulo, pelas mensagens pregadas no ministério adventista. Imagina os senhores, se o Senhor, na sua infinita grandeza, na sua infinita sabedoria, no lugar do apóstolo Paulo, o Senhor tivesse chamado uma mulher para dar início, dar continuidade à pregação do Evangelho. Então, eu creio que esta é uma blasfêmia desse ministério. Dizer que uma seita que não prega o Evangelho da salvação, uma seita fundada por uma mulher, que esta é a Igreja de Deus. Vejam, o Senhor, a Senhora, o risco que temos de frequentarmos o ministério que não tem o Santo Espírito e recebermos uma lavagem cerebral a ponto de ficarmos escrevendo estas inverdades, que chega a ser uma blasfêmia dizer que este ministério, fundado por uma mulher que não tem o batismo com o Santo Espírito, que tem muitas mensagens que estão contradizendo as verdades pregadas no Evangelho eterno, dizermos que esta seita é a Igreja de Deus. Então veja o risco que o Senhor, que a Senhora tem, que nós corremos de frequentarmos uma seita, um ministério que não tem o batismo com o Santo Espírito. Livro de Lucas 24, 49, onde o Senhor aconselha os seus discípulos para que permanecessem em obediência à sã doutrina, ao Santo Evangelho, para que do alto recebêssemos as virtudes do Santo Espírito. E só podemos recebermos as virtudes do Santo Espírito, o batismo do Santo Espírito, se estivermos em obediência ao Santo Evangelho, ao Evangelho do Reino, ao Evangelho da salvação. Por isso, o batismo com o Santo Espírito cada vez está mais distante da vida dos pastores, dos membros da igreja, porque ao pregar o Evangelho adulterado, ao Evangelho contaminado, o Santo Espírito não pode aceitar, não pode abanar este Evangelho que está sendo proclamado nos ministérios. Imagina o Senhor, a Senhora,
Se nestes ministérios que estivesse pregando este evangelho adulterado, contaminado, se as almas estivessem todas recebendo o batismo com o Santo Espírito, jamais isto aconteceu e jamais acontecerá. Então, voltando no início, quando os senhores verem alguns artigos, alguns adventistas, dizendo que a igreja adventista é a igreja da verdade, é a igreja que prega a verdade, é a igreja que mais verdadeira aqui na terra, não creiam destas falácias, porque a cada dia o ministério adventista já não se ouve nem mais falar desse ministério, de tantas inverdades pregadas, tantas contradições com o evangelho do reino, o evangelho da salvação, que não se ouve mais falar deste ministério. A pena que muitos adventistas estão ficando envergonhados com os escritos de Ellen White e com as mensagens pregadas neste ministério. Que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento para compreender estas verdades. No livro de Atos 1:8, a prioridade maior que nós é recebermos as virtudes do Santo Espírito, o batismo com o Santo Espírito, porque através deste podemos nos tornarmos filhos e filhas do Altíssimo. Exaltado seja a glória do Cordeiro, na sua grandeza, no seu poder e majestade, para todo e sempre. Agora, pegue aí o seu copo com água. Meu Pai, põe as suas virtudes nesta água. Quem desta água participar, receberá bênçãos, vida em abundância, para a glória do Cordeiro. Vamos participar. Agora feche os seus olhos, põe as mãos no seu coração. Se estiver passando alguma coisa, algo no seu espírito, na sua mente, põe as suas mãos no alto da cabeça. Meu Pai, passa com o teu poder do alto da cabeça deste homem, desta mulher, até a planta dos pés, e arranca, meu Pai, todo mau pensamento, tudo aquilo que não procede de ti, para a glória do Santo Espírito. Agora repita comigo: na glória do Cordeiro, na glória do Santo Espírito, na glória do nosso eterno Criador. Jogue as suas mãos para trás com fé e diga: sai da minha vida, sai dos meus caminhos, sai do meu trabalho, sai da minha família, sai e não volte nunca mais. Receba a paz, a esperança, a confiança na sua vida. Senhor te abençoe e te guarde, a você, todos os seus familiares. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.